Organização do posto de trabalho. Conceito e ferramentas a aplicar para a organização do posto de trabalho. Abordaremos hoje a organização do posto de trabalho. Passaremos por definir o que é um posto de trabalho, tipos de postos de trabalho, fatores externos e humanos na análise dos postos de trabalho, a importância da organização do posto de trabalho, ferramentas utilizadas para a organização dos postos de trabalho, nomeadamente estudos ergonómicos e a aplicação da ferramenta 5S, orientações para a organização dos 3 tipos de postos de trabalho abordados aqui e ganhos com a organização dos postos de trabalho. Um posto de trabalho corresponde à área necessária para a execução de uma tarefa pelo homem e todo o equipamento necessário para o desenvolvimento da mesma. Existem 3 categorias de postos de trabalho, se considerados segundo a melhor posição para se exercer a tarefa: a sentada, a em pé e a semi-sentada. Passa-se a enumerar as vantagens e desvantagens ou inconvenientes de cada uma destes tipos de posição que podemos adotar na execução das tarefas. No sentado, teremos um apoio em diversas superfícies, como inconvenientes, vamos ter uma tensão maior na nossa coluna e teremos a impossibilidade de exercer grandes esforços. O semi-sentado diminui a fadiga, permite alguma mobilidade, possibilita uma postura semi-apoiada e alivia a tensão das pernas. Como inconveniente, é incompatível com a postura sentado, não pode ser usada por grandes períodos, falta de movimentos das pernas e ausência de encosto e pressão nos joelhos. Na posição de pé, permite deslocações frequentes no local de trabalho, permite a aplicação de grandes forças. Como inconvenientes, vamos ter uma maior pressão nos pés e joelhos e esta atividade deve ser alternada com a posição sentado. Interessa-nos agora perceber quais são os fatores a considerar quando analisamos um posto de trabalho. Aqui estão subdivididos em 2 grandes fatores, os fatores externos e os fatores humanos. Nos fatores externos, temos que analisar a tarefa, ou seja, a cadência que é solicitada pela tarefa, a duração, se é monótona e qual é a intensidade, qual é o esforço que nós temos que empregar na mesma tarefa. Em relação aos postos de trabalho, é verificar se a disposição do posto de trabalho é mais adequada, se o espaço é suficiente, se os equipamentos estão corretamente dispostos e oferecem toda a segurança necessária para se operarem com eles, se as ferramentas estão nas devidas condições, se a informação existente é suficiente ou não. Em relação ao ambiente ou envolvente do espaço da área de trabalho e dentro da área de trabalho, é verificar se a iluminação, a ventilação, a temperatura e o ruído são os adequados ou não, e se mesmo dentro da tarefa podemos melhorar alguns destes fatores. Existem outros fatores externos, que são os fatores psicossociais, que têm a ver com a relação existente dentro da empresa, o estatuto que o colaborador ou que aquela tarefa exige e a função que é exigida para a execução da tarefa. Em relação aos fatores humanos, teremos que analisar o estado funcional da pessoa, a idade, a saúde, se adequa à tarefa que está a executar ou que pretendemos que vai executar, se a personalidade está adequada ou não à atividade que a pessoa vai desempenhar ou está a desempenhar, se apresenta competências e quais as competências necessárias para a execução dessa mesma tarefa. E se apresenta motivação ou não para a execução das tarefas.
Como vimos anteriormente, existem fatores humanos e fatores externos que podem interferir na organização do posto de trabalho. Agora, a questão que nos podemos colocar ou devemos colocar é porque é que é fundamental a organização do posto de trabalho? Porque organizar o posto de trabalho? Sabemos de antemão que toda a atividade de trabalho está inserida numa área, num espaço. As atividades desenvolvidas podem ser favorecidas ou não pelo ambiente físico ou posto de trabalho. A falta de organização dos postos de trabalho é um entrave à produtividade. Porquê? Porque teremos mais dificuldade em localizar os itens necessários, teremos falta de espaço e teremos uma dificuldade permanente de acesso e partilha de ferramentas, acessórios e outros itens. Trazem então consigo um conjunto de problemas. Teremos uma maior perda de tempo, um stress na equipa de trabalho, dependência das pessoas e uma má imagem de toda a empresa. Interessa-nos perceber que vantagens é que conseguiremos ter com a organização do posto de trabalho. Teremos então um aumento da produtividade, uma otimização do tempo, um maior foco nas atividades e um bem-estar e conforto. Sabemos quais são as vantagens da organização de um posto de trabalho. Agora, a questão que se coloca é como tornar o espaço de trabalho mais organizado. Para organizar os postos de trabalho, na área de métodos e tempos, por norma, utilizamos duas ferramentas, os estudos ergonómicos e a aplicação dos 5 S's. Estudos ergonómicos. O que é ergonomia? A ergonomia é o ramo da ciência que estuda o trabalho apoiado em conhecimentos fisiológicos, anatómicos, psicossociológicos e tecnológicos. Tem como objetivo reduzir o cansaço, erros de execução, acidentes de trabalho, reduzir custos operacionais, aumentar o conforto do trabalhador, a produtividade e a rentabilidade. Que resultados é que se obtém com os estudos ergonómicos? O aumento da produção através da diminuição dos tempos improdutivos, redução de avarias e estragos nos equipamentos e melhoria do ambiente de trabalho. Para tal, nós temos que analisar ou efetuar a análise do trabalho. Então, passaremos a analisar o quê? Os movimentos efetuados, a ordenar esses movimentos, tendo em conta os seguintes objetivos: aperfeiçoar a produção, utilizar a habilidade e a potência do trabalho do operário, criar dispositivos para o trabalho, aperfeiçoar métodos de execução das tarefas. Para isso, na ergonomia, nós utilizamos 3 regras fundamentais. As regras de economia de movimentos, as regras que concernem à disposição do posto de trabalho e as regras para a concepção de ferramentas que passaremos a analisar uma a uma. Regras de economia de movimentos. As duas mãos devem iniciar e acabar o seu movimento ao mesmo tempo. As duas mãos não devem permanecer inativas ao mesmo tempo, exceto durante o descanso. Os movimentos dos braços devem fazer-se nas direções opostas e simétricas. As duas mãos devem, sempre que possível, trabalhar simultaneamente e simetricamente. Os movimentos necessários ao trabalho devem pôr em ação as mais pequenas massas musculares possíveis. A gravidade e a energia cinética aplicadas aos objetos manipulados ajudam o operador. Os movimentos balísticos ou lançados são mais rápidos, mais fáceis e mais precisos do que os movimentos contraídos. Os movimentos curvos contínuos são preferíveis aos movimentos retilíneos. O ritmo é necessário à execução fácil e automática do trabalho e dos movimentos. Regras que concernem à disposição do posto de trabalho. Nestas regras devemos ter em consideração a definição de locais para a colocação das ferramentas, definir locais para a colocação das matérias-primas, os materiais e ferramentas devem estar colocados perto do operador e à sua frente. O comprimento normal dos antebraços e braços sobre o plano de trabalho determinam as zonas limites. As matérias-primas devem estar o mais perto possível do ponto de utilização.
Os materiais e as ferramentas devem estar colocadas e posicionadas pela ordem da sucessão do seu emprego. A iluminação deve ser adequada para a execução do trabalho. Os postos de trabalho devem permitir a alternância de posições sentado e de pé. E os assentos devem estar adequados à altura do funcionário para assegurar uma postura correta. Regras para a concessão de ferramentas. Sempre que possível, devemos libertar as mãos dos trabalhos que possam ser feitos pelos pés ou pelos joelhos. As ferramentas combinadas para 2 ou vários fins evitam o pousar e pegar de ferramentas diferentes. As ferramentas e as matérias devem estar pré-posicionadas. Os cabos das ferramentas e aparelhos devem oferecer a maior superfície possível. As alavancas e volantes devem ter formas e dimensões apropriadas. Passaremos agora a apresentar algumas orientações para a organização dos 3 tipos de postos de trabalho aqui focados. Posto de trabalho em pé. Devemos evitar inclinações do corpo. O peso do corpo deve estar igualmente distribuído pelos 2 pés. A altura da superfície de trabalho deve ser ajustável à altura do trabalhador. Os controlos e objetos necessários devem estar posicionados a uma altura inferior à dos ombros. Em relação ao posto de trabalho sentado, as orientações são: o tronco, a cabeça e os membros devem estar numa postura natural e relaxada. Devemos promover alterações frequentes da posição. Devemos ter uma superfície de apoio ampla. A altura do assento ligeiramente inferior ao comprimento da perna. Pé completamente apoiado no solo ou num apoia-pés. O joelho fletido em ângulo reto. A cadeira com encosto regulável. Em relação ao trabalho semissentado, esta posição pretende diminuir a fadiga postural e utiliza-se em tarefas com alguma mobilidade. Para a adoção desta postura, deve existir um apoio com 40 a 50 cm de altura, como se pode verificar aqui na imagem. Apresentaremos agora um pequeno vídeo com um exemplo da organização de um posto de trabalho. Troca as peças, Silvia. Não é essas. Troca estas peças. Tu tens que ver sempre as peças que estás a trabalhar à tua mão, trabalhar sem teres que ir buscar muito longe. Exatamente. Vamos abordar agora a ferramenta 5S, que está dividida em 5 etapas. A primeira é a organização, a segunda a arrumação, a terceira a limpeza, a quarta conservação e a quinta autodisciplina. Vamos passar a caracterizar cada uma destas etapas. Na primeira etapa, o senso de utilização ou de organização tem como objetivo retirar objetos desnecessários dos locais de trabalho e reduzir o desperdício. Há questões que se podem colocar. Precisamos disto? Se não, temos que identificar o item para permitir que outra pessoa o analise e reaproveite se assim for o caso. O segundo S, o senso de organização, ordem. O objetivo é definir e identificar o local para cada item
necessário na área, esta etapa pressupõe dispor os itens de forma a simplificar o seu acesso, considerar a frequência com que são utilizados, considerar a segurança e ergonomia em termos de acesso e identificar os itens e o seu local de modo a facilitar a sua identificação. O terceiro senso, o de limpeza. O objetivo é implementar procedimentos de limpeza regulares. Na fase de implementação é importante determinar as áreas a limpar e atribuir tarefas específicas às pessoas. Especificar a frequência e o tempo para efetuar as limpezas. Inspecionar durante a limpeza anomalias que possam estar a acontecer nos equipamentos e acessórios que, de certa forma, ponham em causa essa mesma limpeza. Quarto senso, o da normalização. O objetivo é assegurar que os padrões correntes são mantidos e melhorados. Para tal, há que definir as melhores práticas implementadas e identificar áreas a implementar as melhorias praticadas, repetir os passos 1 a 3, através de todas as áreas. Por último, o senso de autodisciplina ou de criar um hábito. Nesta fase, o objetivo é implementar procedimentos de limpeza regulares. Consiste em definir e implementar procedimentos e instruções de limpeza e atribuir a responsabilidade aos colaboradores. Elaborar auditorias 5S. Que benefícios é que eu obtenho com a implementação desta ferramenta? É a disciplina que é adquirida e, para além disso, vou obter uma maior produtividade pela redução da perda de tempo na procura dos objetos, redução de despesas e maior aproveitamento de materiais, melhoria da qualidade de produtos e serviços e maior satisfação das pessoas com o trabalho. A utilização das ferramentas acima referidas permitem melhorar a organização dos postos de trabalho e, com isso, aumentar o desempenho do colaborador, diminuir a fadiga, otimizar a execução das atividades, aumentar a motivação, melhorar a imagem da empresa, minimizar os problemas de saúde do trabalhador, melhorar o relacionamento interpessoal, favorecer a gestão de tempo, prevenir imprevistos e perdas de tempo e aumentar a produtividade. Tenho a agradecer a vossa participação e estaremos disponíveis nos contactos referidos neste slide. Muito obrigada.